Olá, queridos companheiros de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento. Mais um vídeo aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a pergunta número 88 em diante. E a nossa gratidão pela sua companhia, pois esse canal existe, esse estudo acontece graças ao Senhor, à Senhora, que aí está prestigiando, estudando junto conosco. Nossa gratidão imensa. Bom, vamos primeiramente pedir as orientações aos bons espíritos amigos, a esses queridos companheiros de todas as horas, a Jesus, para que possamos, da melhor forma possível, estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, que a tua paz infinita, o teu amor, envolva-nos a todos. Que esses amigos espíritos que aqui estão conosco nesse momento, oriente as nossas mentes, as nossas palavras, para que nós possamos, da melhor forma possível, o melhor entendimento possível da doutrina, transmitir a todos os companheiros, que possamos estudar juntos, em paz. Nossa gratidão por esse momento. Permaneça conosco, Senhor, e esses amigos espirituais, trabalhadores da luz. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Mais esse momento bacana aí do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu acho que eu já falei aqui, eu sempre tive muita vontade de estudar a doutrina espírita com muitas pessoas. E nós, a Casa da Santíssima, completará, eu farei um vídeo aqui, completará dia 14 de setembro, 20 anos de existência. E nós tínhamos todas as terças-feiras o nosso estudo das obras de Allan Kardec. Estudamos por 2 vezes o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, né? Que eu acho que eu já falei, enfim. Então, é um prazer imenso estudarmos a doutrina espírita aqui na nossa base fundamental, primordial, que é Allan Kardec, não é isso? A gente entendendo o espiritismo aqui nessa base maravilhosa, a gente vai poder entender, interpretar as outras obras, os outros livros, não é isso? Mas é importantíssimo o estudo de Allan Kardec. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, pergunta número 88. Nós estamos na forma e ubiquidade dos espíritos, não é isso? Então vamos lá. Pergunta número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Ou seja, será que os espíritos têm uma forma limitada? Eles têm um limite ou eles são algo assim vaporoso que se estende ao infinito, não é isso? Então eles têm uma forma definida, limitada? E a resposta dos espíritos: para vós não, para nós sim. Muito interessante, não é? Então, para a gente, não, o espírito não tem uma forma definida. Porque a gente entende forma definida por isso aqui, por matéria, não é? A nossa visão é totalmente material das coisas. Tanto é que nós não conseguimos entender eternidade, uma coisa que não teve começo e não tem fim, como a gente já conversou várias vezes aqui. Então, nós estamos condicionados à matéria, à coisa física, material, palpável, que nós conseguimos ver, apalpar, não é isso? Então, a resposta: para vós, não. Para nós, sim. Ou seja, para a gente encarnados, o espírito não tem uma forma limitada, definida. Para os espíritos, sim, ele tem. Então, vamos lá. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Então veja, a definição do espírito é uma chama. Para que a gente faça uma analogia, simplesmente uma analogia, porque a chama de uma vela é uma coisa material. Tem o fogo ali que a gente consegue sentir, se queimar, não é isso?
seria semelhante a uma chama de uma vela, é um clarão, não é? Então, essa é a forma do Espírito. Ah, mas Carlinhos, eu vi meu papai que faleceu há 15 anos e ele estava lá de corpo presente na minha frente espiritual. Ele tem a forma humana. Sim, a gente tem esse bonequinho aqui que nos ajuda sempre, não é? Isso aqui é o perispírito, é o corpo espiritual. O espírito se reveste disso aqui, ó, de um corpo espiritual, para interagir com o meio ambiente. Mas essa não é a forma do espírito, a forma da essência, do pensamento, da inteligência que sobrevive a tudo, do espírito, é um clarão, é uma chama, como está aqui. E ele se reveste temporariamente, está sempre revestido de um perispírito e temporariamente de um corpo de carne e osso, físico, material, para interagir com o mundo físico. Quando nós desencarnamos, nós largamos esse corpo aqui e regressamos à espiritualidade somente com o corpo espiritual, o perispírito. Então o espírito precisa de um corpo espiritual para interagir com o meio ambiente. Mas ele não é esse corpo espiritual, ele é uma chama, ele é um clarão, como está aqui, uma centelha, que cria mentalmente, modela mentalmente um perispírito para interagir com o meio ambiente. Então, quando a gente vê o papai desencarnado, a vovó desencarnada, o vovô, a mamãe desencarnada, nós estamos vendo o seu corpo espiritual. E o espírito está aqui, não é isso? Só que o espírito nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar sem um perispírito. Por quê? Porque nós ainda estamos condicionados a uma existência ainda muito material, a nossa condição espiritual. Então o espírito ele necessita se revestir de um perispírito, um corpo espiritual para interagir com o meio ambiente. Mas a sua essência verdadeira seria uma chama de uma vela, digamos assim, uma centelha, uma chama, uma luz, não é? Eu costumo, às vezes, dar o exemplo, acender uma vela para mostrar a chama de uma vela, porque eu acho legal assim, quando as pessoas veem, a gente tem um entendimento muito mais claro, a gente guarda aquela imagem. Como aqui eu estou fazendo no quarto, eu não vou acender uma vela aqui por questão de segurança, não é? Porque qualquer descuido gera um acidente. Mas o espírito, a sua essência, a sua verdadeira forma, seria mais ou menos uma chama, uma centelha, uma luz, não é isso? Então vamos continuar aqui. E é por isso que os espíritos dizem que para a gente encarnado, o espírito não tem uma forma definida, não é? Mas para os espíritos tem, porque eles já estão nesse mundo espiritual, em uma matéria muito mais etérea, muito mais sutil do que a nossa, não é isso? Mas o espírito possui sim uma forma definida, essa centelha, essa chama. Então vamos lá. Aí tem uma pergunta A aqui, uma subpergunta. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? E a resposta dos espíritos: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Seria mais ou menos uma cor do rubi, avermelhado, não é isso? Conforme o espírito é mais ou menos puro. Veja, conforme a condição do espírito, quanto mais ele se eleva na escala espiritual, pela sua moral, pelo seu conhecimento, pelo desprendimento das coisas materiais, ele vai modificando a sua cor, a sua essência. Então essa cor ela tem mais brilho e mais nitidez em cor, nos espíritos já mais de ordem mais superior, não é isso? Então aqueles espíritos ainda muito atrasados, muito ainda equivocados, envolvidos com uma série de prazeres, ainda de sensações materiais, essa cor é mais apagada e essa chama também é menos intensa. E a gente lembra de Jesus com um estudo desse. Olha como Jesus já disse tudo.
E a doutrina espírita vem nos esclarecer as palavras do Mestre Jesus. Vós sois deuses, fazei brilhar a luz de vossa estrela. Nós somos luzes, é a essência do Espírito. Eu sou uma luz, temporariamente encarnado em um corpo de carne e osso, envolvido por um corpo espiritual que me acompanhará durante muito tempo aí, para que eu possa interagir com a matéria, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas somos luz. Olha que coisa bacana, não é isso? Então vamos lá. Aí está aqui um comentário de Kardec. Representam-se, de ordinário, os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza, essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então a gente vê que a gente sempre figura os gênios, não é? Com uma luz aqui brilhando, não é? A sede da inteligência, mostrando que a gente já tem essa intuição de que quanto mais você se elevar, mais essa luz brilhará. A tua essência realmente se expandirá, não é? Ou seja, você conseguirá irradiar essa luz. Então vamos lá, pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Ou seja, os espíritos levam algum tempo em viagem de um ponto a outro? Né? Se ele é uma chama, ele leva algum tempo? E a resposta dos espíritos: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então veja, a física quântica, ela nos diz que a velocidade mais rápida do universo é a velocidade da luz. A luz, quando a gente acende o interruptor, ela chega aos nossos olhos em 300 mil quilômetros por segundo. Uma explosão no Sol, nós vamos ver aqui na Terra 8 minutos e alguma coisa depois do acontecido. Por quê? É o tempo que aquele clarão viaja até chegar à Terra, pela distância, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, segundo a física, a ciência, essa é a velocidade mais rápida do universo. E o Espiritismo vem nos mostrando que a velocidade mais rápida do universo é a do espírito. Desloca-se na velocidade do pensamento. Pensou, se deslocou, não é? Eu posso pensar que eu estou aqui num jardim, um lago com jardim em Tóquio, no Japão. Voltei. Então, pensou, se deslocou, tá? O espírito se desloca na velocidade do pensamento. E tem uma contra-pergunta aqui de Kardec, 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Ou seja, o pensamento não é a própria alma que se transporta nesse caso? E a resposta dos espíritos: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, veja, quando nós pensamos em algo, de alguma forma nós chegamos a esse local. Nós atingimos esse objetivo. E é por isso que o Espiritismo sempre diz, e outras filosofias, não é? Outras filosofias de vidas espiritualistas, eles afirmam pensar bem, pensar bacana, pois nós podemos trazer o inferno ou o céu aonde? No nosso pensamento, na nossa mente. Por isso a importância do bom pensamento, de pensar positivo, pensar bacana, pensar coisa boa, pensar naquilo que você deseja e não naquilo que te atormenta, que está te tirando o sono. Muda o pensamento, muda o foco. Porque nós pensamos, nós nos transportamos até aquele objetivo, do foco do nosso pensamento. Não é isso? E então isso tem todo um estudo por trás disso daqui. Na Gênese, Kardec comenta isso. Fotografia do pensamento. Nós vamos fazer um estudo aqui sobre isso. Pensou,
criou a imagem e fotografa, imprime na sua mente. Então isso é muito sério, isso é muito, é uma coisa para a gente pensar, estudar com muito carinho. Pensar bacana, pois nós pensamos, nós nos transportamos à cena, ao local, à pessoa, enfim, pensou, se ligou, não é isso? Então a velocidade do espírito é a do pensamento. E aí está aqui outra pergunta do Kardec, um comentário de Kardec aqui. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Isso aqui a gente leu, né? Eu repeti aqui. Então vamos lá. Pergunta número 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ou seja, o espírito ele tem essa consciência desse espaço que ele está percorrendo, ou ele vai automático? E a resposta dos espíritos: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Olha só. Então Kardec pergunta se o espírito percorreu da Pavuna até o Leblon, né? Porque ele foi chamado, foi evocado ali. Ele tem consciência desse percurso de tantos quilômetros ou não? Uma e outra. Ele pode ter essa consciência, como pode ser que não. Vai depender também da sua condição espiritual, da sua condição mais ou menos depurada. Isso a gente vê muito nos relatos. Nós sabemos o quê? Que quantos espíritos estão atormentados, em sofrimento, não é? No mundo espiritual. Mas quando alguém começa a lembrar, começa a evocar, falar, ai, papai, ai mamãe, ai fulano, que saudade. O que acontece? Nós atraímos de imediato esse espírito para próximo de nós. Por isso que a prece faz bem às almas, aos espíritos. Porque quando nós oramos a Jesus e falamos o nome do papai e da mamãe, nós atraímos o papai e a mamãe, ou um amigo, seja quem for, e os espíritos amigos que estão ali ao seu lado, pela sua prece, orientarão, proporcionarão luz àquela alma, àquele espírito em sofrimento. Então veja, muitas vezes o espírito não tem consciência que ele viajou rapidamente até aquele ponto que o atraiu. Ele faz automático, não é? Como ele, dependendo da sua condição, ele tem a plena consciência do tempo que ele levou ou da distância que ele percorre. Então isso vai muito da condição do espírito. E isso a gente vê no filme Nosso Lar, não é isso? Quantos e quantos ali, como André Luiz, que desencarna e não sabe nem que desencarnou, fica vagando naquelas zonas ali. É a criação mental das próprias criaturas, que deram o nome de umbral, não é isso? É nada mais é o quê? Que locais que os espíritos se agrupam, se unem por união de pensamento e se encontram naquela condição ali. Bastou que ele fizesse uma prece, uma oração para a luz se fazer na sua frente e Clarence estender a mão e socorrê-lo. Imediato. Então ele levou acho que 8 anos, se eu não me engano, um bom tempo, para lembrar disso. Percebe? Então, essa condição de tempo e espaço percorrido, isso vai depender da condição do espírito. Como a gente falou, tem muito espírito que não sabe nem que desencarnou. Acredita que está com a dor do infarto ainda, está com a dor do AVC, está com a dor do acidente que desencarnou ali, daquele trauma. E fica nessa condição, às vezes, por muito tempo. Já outros já têm uma condição menos ligada às coisas materiais, mais espiritualizado. Ele, antes de desencarnar, praticamente já está se desprendendo do corpo físico. Já está tomando consciência da sua verdadeira identidade. Opa, estou liberto do corpo.
olha a luz na minha frente, olha os trabalhadores da luz, percebe? Então isso vai da condição de cada espírito, ter ou não a consciência desse trajeto que ele fez, para onde ele se transportou, tá bom? Então é isso que está aqui. Então vamos lá. Pergunta 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Ou seja, uma janela, uma porta, uma parede, um carro, será que um trem? Será que isso é o obstáculo para o espírito entrar? Ah, vamos fechar a casa toda para não entrar ninguém, nem espírito. Será que isso funciona? E a resposta aqui: nenhum. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. A gente pode pensar assim, né? Poxa, Carlinhos, mas eu vi o relato de um espírito que estava sentindo as chamas do fogo consumindo ele. Eu vi o relato de um espírito que estava com falta de ar, porque morreu. O outro não conseguia sair da água, que estava se afogando. Aí uma condição mental. O espírito impregna aquela cena, aquele momento de horror, de pânico, e ele crava isso, ele passa a conviver com isso. É um estado da criatura mental dele. Tanto é que quem trabalha no trabalho mediúnico das casas espíritas, que a gente recebe ali a companhia dos espíritos sofredores, de orientadores, e entre esses sofredores vêm afogados, vêm doentes, vêm espíritos que morreu queimado, e eles vão narrando a situação que eles desencarnaram. Basta que o orientador da reunião invoque o médium de passe, comece a aplicar, magnetizar aquele médium que está ligado àquela entidade espiritual ali. E esse trabalho dos benfeitores espirituais, eles vão desbloqueando essa mente, vão corrigindo esse pensamento. Rapidamente aquele espírito começa a melhorar da falta de ar, começa a se livrar das chamas, do afogamento. Muito obrigado por ter me salvado, muito, muito graças a Deus, obrigado, salva meu irmão, minha filha, ainda aí começa a se preocupar com os outros. Então a gente vai vendo que isso tudo é um estado da alma humana. O espírito está condicionado àquela situação, mas não é uma coisa real. Nenhum espírito vai se queimar no fogo, porque o que queima é o corpo físico, não é? O fogo físico, material, a água, a parede de concreto, de chumbo, qualquer tipo de obstáculo físico aqui no nosso meio ambiente, no nosso planeta, não vai causar nenhum dano ao espírito. Isso tudo são condicionamentos mentais, não é isso? Pelo seu procedimento, muitas vezes nós alteramos as células perispiríticas, ou seja, nós alteramos o perispírito, aí é diferente. Pela nossa vontade, a gente pode aí, as pessoas que cometem muito suicídio, elas destroem essas células aqui pelo seu pensamento. Isso vai levar tempo para se recompor, vai ter que ser feito um trabalho para se recompor. É outra coisa. Agora, o espírito morreu num acidente de carro. Ele passa para a espiritualidade sem nenhuma violação do seu ser. Tudo que o trauma que ele adquiriu é simplesmente o que? Mental. E basta um trabalho dos amigos espirituais nas colônias, na casa espírita, que é um hospital, não é isso? De reestruturação em sua mente, para que ele se recomponha rapidamente, não é? Então, essa é a questão que está aqui. Se algum tipo de obstáculo em nosso meio causa barreira ao espírito. Ah, vamos trancar o quarto aqui que a gente está protegido do espírito tal. Impossível. Ele vai estar aqui. Não tem. Não é isso? Quando o espírito acredita que ele não consegue passar, é diferente. Aí é outra história, é um condicionamento mental dele. Mas na grande maioria das vezes ele atravessa sem sentir que atravessou. Porque nós pensamos, atraímos. O espírito pensa, ele se desloca. Não é isso? Então nenhuma barreira física aqui em nosso meio consegue capturar, armazenar espírito.
aquele filme Ghostbusters, não é? Caçador de Fantasma, é muito legal, é uma comédia muito interessante, mas aquilo ali é pura ficção, que o cara capta, suga o espírito para dentro de um tubo e armazena ele ali. Isso é impossível, isso é mito, entende? Então é isso.